Hoje eu vou falar sobre a nomenclatura das colorações. Eu sou Sula Cardoso, sou cabeleireira e dona de salão há uns 32 anos. Dou aula de corte de cabelos femininos e dou aula de colorimetria. Hoje eu vou falar sobre colorimetria. E eu também ensino os profissionais a fazerem cortes perfeitos na metade do tempo. Se o profissional demora meia hora, passa a demorar 15 minutos. Se demora uma, passa a demorar meia hora. E com o tempo vai diminuindo cada vez mais o tempo de corte de cabelo, tá? Com a minha técnica. Hoje eu vou falar sobre colorimetria. Hoje eu vou falar sobre a nomenclatura das colorações. Eu vejo que tem muitos profissionais que cada hora usa uma coloração, uma marca de coloração diferente. E quando não conhece a nomenclatura das colorações, acabam fazendo, às vezes, até colocando coloração errada no cabelo da cliente, tá? Porque nós, profissionais colorimetristas, nós não falamos a cor, louro escuro, a gente fala sempre por numeração. E você sabendo da numeração, da nomenclatura, você sabendo também, sabendo fazer a leitura da numeração da coloração, é importantíssimo. A quantidade de cada nuance, eu vou explicar, já vou explicar mais ou menos sobre isso aí, tá? Demora um pouquinho. Hoje eu vou falar sobre a nomenclatura. Quando surgiram as colorações, os fabricantes se reuniram e fizeram uma nomenclatura universal. O que quer dizer? Nomenclatura universal. Quer dizer o quê? A cor natural, ela está relacionada com a cor cosmética, com as colorações. Por exemplo, uma coloração, a altura de tom 7 é igual a da cor natural, é igual à coloração, a altura de tom da coloração. Por exemplo, o louro escuro artificial da coloração, que são os pigmentos artificiais da coloração, o louro escuro, ele está imitando o louro escuro do cabelo natural. Agora sim deu para entender melhor, né? Então, a altura de tom, a cliente, ela não fala para você, olha, eu quero colorir meu cabelo na altura de tom 7, ou então na altura de tom 8, acinzentado. Ou então ela, eu quero colorir meu cabelo na altura de tom 3. Ou então, eu quero colorir meu cabelo na altura de tom 5, avermelhado. A cliente não fala isso. A cliente enxerga os reflexos, né, da coloração. Ela não enxerga a altura de tom. Então, cada marca de coloração muda a numeração das nuances dos reflexos. Então, quando surgiram as primeiras empresas, né, fábrica, quando surgiram as colorações, houve uma reunião e fizeram a nomenclatura universal. Então, o 0, que indica as cores bases, que são a partir do ponto, né, são as cores bases. O número 1 indica, foi convencionado nessa reunião que o número 1 seria o azul ou o acinzentado. O azul ou acinzentado. Esse azul acinzentado, a numeração 1, que é o acinzentado, ele tem um pouquinho de verde nesse azul aqui, tá? Ele não é um azul puro, mas na nomenclatura lá universal, onde foi estabelecido, seria o azul. Depois veio o azul puro, né? Mas aqui o azul do número 1 da nomenclatura, ele tem um pouquinho de verde, tá? Para formar o cinza. Então, o 2 da nomenclatura universal, o 2 ficou estabelecido que seria o violeta, que são as cores irisadas, são as nuances, né? Os pigmentos. O 3 seria o amarelo ou dourado, né? O 4 seria o laranja, que é o cobre, o 5 o acaju, o 6 o vermelho, o 7 o verde, o 8 depois no futuro surgiram, agora há pouco tempo, né, não muito longe, né, acho que uns 10 anos para cá, surgiram a cor pura, que é o azul, porque esse azul aqui, ele tem um pouquinho de verde. Então esse azul aqui, essa numeração 8, se não me engano, é da Vela, é o azul puro.
tá? O 8 seria o azul. O 9, depois surgiram as cores, a cor cendré, né? Que ele é bem recente. Na época não tinha esse azul, nem tinha esse cendré. Agora tem, né? O 9, algumas empresas... Esse aqui não está relacionado, vou deixar para falar depois, senão vou complicar muito. Não está relacionado com a nomenclatura universal. Isso aí surgiu há pouco tempo, tá? Então foi estabelecido essa nomenclatura. Agora, algumas empresas, surgiram outras empresas, então para essas empresas, deixa eu checar mais para cá, né, Felipe, que é melhor, né? Então essas empresas, para ter um diferencial, para ter, por um apelo de marketing, algumas delas mudaram essa nomenclatura. O cinza continuou, que eu já percebi também que a nomenclatura do cinza, todas as marcas usam o número 1 para o cinza e o 3 para o dourado. De resto, foi mudado. O acaju também. Poucas que mudaram o acaju para outra nomenclatura, mas a maioria das vezes das empresas usa o 5 para o acaju. Por que eu tô falando isso? Eu vou contar só uma historinha aqui, né, para você ter uma ideia do que eu tô falando. Por que eu tô falando isso aí? Porque tem muitos colorimetristas, profissionais de colorimetria que mexem com colorimetria, acham que não precisa ter a teoria, só precisa da prática. Mas você precisa primeiro da teoria para depois partir para a prática. Ou se você já está praticando, procure ir atrás da teoria. A teoria abre o nosso conhecimento, né, as nossas ideias. Na hora que acontece alguma coisa, puxa, esse cabelo ficou desse jeito, ou ficou chumbado, ou esse cabelo ficou muito cinza, ou ficou verde. Você tem que saber como que você tem que fazer para consertar. E é através da teoria que você vai ter essa sabedoria, esse conhecimento para poder resolver esses tipos de acontecimentos, problemas que acontecem no salão. Como eu ia falar, né, da historinha que eu ia contar, o cabeleireiro trabalhava no salão e ele usava a coloração, lá no salão usava a coloração da marca Vela. E o 07 da Vela é um marrom, 707 é um marrom médio, um louro médio marrom natural. Aí ele trabalhou muito tempo lá, só trabalhava com vela, ele foi trabalhar em outro salão que usava a L'Oréal. E a L'Oréal, o 07, né, ele é uma cor fria, é o verde, o 7 é o verde na L'Oréal. Você vê como mudou a nomenclatura? Da vela, o 7 é marrom, e para a L'Oréal o 7 é verde. Aí tá, foi lá nesse outro salão, viu lá a ficha e tal, foi lá e aplicou o 7, o 7, que é uma cor fria. Quer dizer, o cabelo da cliente não ficou marrom, ficou uma cor muito fria, fica até escuro. Por quê? As cores frias, elas escurecem um pouco a base. Por exemplo, você coloca um 7,3, ele fica com aquela nuance dourada, uma nuance quente, a cor fica mais aberta. Se você coloca o mate, o verde, aquela cor fica mais fechada. Então dá a impressão que o cabelo é mais escuro, por causa da nuance fria. Então ele manchou o cabelo da cliente, porque teve só retoque de raiz, as pontas ficou marrom e a raiz ficou um louro médio mate. Olha a diferença. Uma cor quente para cor escura. Quer dizer, teve que consertar esse cabelo, né? Você tem que fazer uma limpeza de cor ali e passar a cor, passar um shampoo rapidinho para poder passar de novo o marrom. E por quê? Porque não entendia da nomenclatura. Então todo profissional, quando está começando, né, mexer com coloração, aprendendo, primeira coisa, escolhe uma marca de coloração. E se aprofunde naquela marca. Se você mudar para outra marca, você já está sabendo que a nomenclatura é diferente, você tem que saber a diferença, né?
da nuance de uma marca para outra. Se a marca está usando uma nomenclatura universal ou se ela mudou a nomenclatura para se diferenciar no mercado, para questão de marketing, né? Ela é diferente, não sei o que, para ter um diferencial. Então muda a nomenclatura, muda a numeração. E nem. Como eu falei, a cliente, ela não fala para você, eu quero um louro claro, uma altura de tom 8, acobreado. Ela não fala, eu queria um louro acobreado, né? A cliente fala desse jeito, porque ela não é profissional. Nós, profissionais, quando a pessoa fala, eu quero um louro acobreado, o cobre você vai aparecer, o cobre só aparece na altura de tom 6, 7 e 8. O 8 é o mais claro do cobre. O 9 já não é mais um cobre. Quando você põe o cobre, ele está muito claro, ele não fica um cobre. Ele fica lá quase que um dourado, porque a altura é muito grande. A altura de tom 5, no acaju, o ideal para o acaju é a altura de tom 5. O ideal. Então, se você vai passar você quer pôr uma acaju no 4, na altura de tom 4, tem que colocar um pouquinho de vermelho para esse acaju aparecer. Às vezes quase nem aparece muito, só no sol, na luz, você vê aquele tom acaju, né? O 6, põe um pouquinho também de vermelho, um pouquinho mais de azul para ficar um pouco mais fechado. Você quer fabricar o acaju, você pega o vermelho e coloca o mix azul. Você fabrica um acaju. E eu tenho no meu curso Colorimetria com Precisão, eu ensino tudo isso. Você fabricar cores com os mix, né? Com os diluidores. Você fabrica muitas cores, você não precisa comprar todas as cores que a empresa quer te vender. Porque eu usava 2 marcas de coloração e comprava todas as cores e depois tinha cor que não tinha muita saída, acabava perdendo a validade, eu jogava a coloração fora. Então, hoje eu não faço mais isso. Outra coisa, quando a gente começou, lá no começo, há 30 anos atrás, 32 anos atrás, não existiam essas cores misturadas. Nós mesmos profissionais, eu sei que tem profissionais que já têm mais tempo de profissão, sabe? Que a gente preparava misturava, fazia as misturas de azul com dourado, punha um pouquinho fazia nossas alquimias. E a gente personalizava, eu personalizava muito as minhas colorações. Tanto é que o cliente chegava no salão, porque queria saber que cor que eu passei no cabelo da cliente. Eu não ia falar. Outra coisa. Às vezes chega cliente no salão e fala, eu queria colorir meu cabelo, olha, fulano usou louro escuro, não sei o que lá. Quem fala, o profissional falou que ele usa essa cor. Aí eu fico pensando, gente, é o nosso ganha-pão, não é? Aí você vai dar a cor para cliente. Outra coisa, hoje em dia, quem é colorimetrista não tem nem como dar a cor para cliente, porque a gente mesmo fabrica a cor. Eu fabrico as minhas cores, eu tenho minhas cores personalizadas. Que a cliente fala, nossa, é linda essa cor. Que cor você passou? Eu falei, essa cor é cobre. Mas eu faço, depende do tom de cabelo, eu coloco um pouco mais de vermelho, um pouco mais de... Eu fabrico a coloração. Então não preciso comprar todas as colorações. Eu estou usando só uma marca de coloração e eu fabrico as minhas cores. Com os mix, com os diluidores. Tem várias formas. No meu curso eu explico direitinho como você faz isso. Tem toda a tabela lá para você fabricar cores, sem precisar encher sua sala de química de tudo quanto é marca, de tudo quanto é cor, tá? Que tem cor que quase não sai, de vez em quando, tem outros que saem mais, né? Então, bom, aí vamos voltar para aqui de novo. Aí comecei a falar, eu falo, eu quero explicar tudo e acabo até saindo do assunto. Olha só. O vermelho, na nomenclatura da L'Oréal e da Alpha Parf, é o número 6 o vermelho. O vermelho, ele está seguindo a nomenclatura universal. O vermelho, desculpa, ai meu Deus. A L'Oréal e a Alpha Parf, eles estão seguindo a nomenclatura universal.
também é o 6, vermelho na L'Oréal e na Alpha Parf. Vou falar de 3 colorações só para vocês entenderem, porque eu não conheço também todas as colorações. As 3 colorações que eu tenho mais intimidade, então eu vou falar para dar um exemplo para vocês. Por isso vocês têm que entender sobre isso, tá? A vela já não segue a nomenclatura universal. O número da vela, o vermelho não é o 6, o vermelho é o 4, tá? Então já não está seguindo a nomenclatura universal. O verde da L'Oréal e da Alpha Parf é o número 7. Aqui. A L'Oréal e a Alpha Parf seguem a nomenclatura universal, que é o 7, né? Agora, a vela já não é o número 7. A vela é o número 2, o verde é o número 2. Tá vendo como a vela não está seguindo a nomenclatura universal? Como se diz? A L'Oréal e a Alpha Parf, o violeta, a numeração do violeta, da cor violeta, é o 2. Então, tá seguindo a nomenclatura universal, né? Agora, a vela, o violeta é o 6. Você tá vendo? A vela não segue a nomenclatura universal. Então, se você vai usar a vela, você tem que ir lá se aprofundar nessa marca para você se seguir direitinho, saber direitinho. Primeiro tem que ter uma cartela de cores. Nas cartelas de cores está tudo explicadinho sobre aquela marca. Você vai usar a vela, você tem que ter uma cartela de cor da vela. Você vai usar a L'Oréal, tem que ter uma cartela de cor da L'Oréal. Você vai usar a Schwarzkopf, tem que ter uma cartela de cor da Schwarzkopf. Lá está explicando qual a cor, qual a nomenclatura que eles estão usando, tá? Então isso é muito importante. Tem muitos profissionais que compra, uma hora compra uma cor de uma marca, outra hora compra de outra, vai lá nas lojas de cosmético, compra essa, compra aquela. Às vezes você pode se enroscar, tá? Se você não estiver atento à nomenclatura, tá bom? Por quê? Você tem que saber também, você não pode só atrás do nome. Louro escuro, dourado, um louro escuro, dourado, com violeta. Então, se você sabe das numerações, se o 3 é o dourado, se o 2 é violeta, né? Naquela marca de coloração, você sabe o que tem de pigmento naquela coloração e como você pode fazer para fazer uma tonalização, tá? Tudo isso você tem que saber não só a prática, a teoria também, tá, pessoal? O violeta, como eu falei, né? Do violeta na L'Oréal e Alpha Parf é o 2, segue a nomenclatura, e a vela já não segue a nomenclatura, já segue não segue a nomenclatura universal. Tudo você tem que saber, tá? O azul, como eu falei, todas as marcas usam a nomenclatura do 1, é o cinza, e o 3, que eu já percebi que não é mudado. O 3 sempre foi o dourado e o 1 sempre foi o cinza. Bom, passados uns tempos, surgiu a cor azul puro. Na vela, o azul é 0,88, se eu não me engano. Na Alpha Parf é 7.000. Já mudou, né? Eles mudam. É 7.000 na Alpha Parf, o azul. São os pigmentos mix puro, que através desses pigmentos você pode fabricar as colorações. É sensacional você fabricar uma coloração. Eu não, por exemplo, eu não tenho acaju, eu não compro acaju, eu só compro o vermelho. Eu tenho que ter o vermelho, eu tenho que ter o dourado e tem que ter o cinza. Você tendo essas 3 cores e os mix, você pode fabricar várias cores, muitas cores com os mix, sem precisar ter todas as cores na sua sala de química, tá? Então, por isso você tem que saber, né? Você faz a leitura da nomenclatura da sua coloração.
Como que você faz a leitura? Você sabe a porcentagem? Por exemplo, você pega lá o 7,35. Você sabe a porcentagem do 3, a porcentagem do 7, a porcentagem do 5? Você sabe? Aí tem uma outra cor que está 7,53, é invertido. Por que será que está invertido? Você sabe por quê? Amanhã eu posso fazer uma live ensinando sobre a leitura. Você fazer a leitura das nuances, dos reflexos que tem numa coloração. Como eu falei, as cores bases não têm reflexos. As cores bases, elas imitam o tom natural dos nossos cabelos. Por quê? Dentro de um tubo de coloração 6, louro escuro, imita um cabelo natural escuro, louro escuro, porque tem as 3 cores base, 3 cores primárias, o azul, vermelho e amarelo dentro dessa cor base, desse tubo de tinta de cor base que a gente usa para colorir os brancos. Então, se você quer um louro escuro e acinzentado, você tem que colocar, ou você pega um louro escuro e coloca mix cinza, ou então você usa o 6.1, né, que é o cinza. Você pode fabricar também. Tudo isso. Isso é sensacional, pessoal. Tem cores que eu nem compro, eu fabrico. O mix, se você compra um tubo de mix, você usa muitas vezes esse mix aí. Sabe a quantidade de mix para cada tubo de coloração que você usa? Isso tudo eu tenho no meu curso, tá? Coloração, com quantos que você põe de mix, quanto que você coloca, como que você fabrica cores, isso aí eu não vou falar aqui numa live, né? Eu vou só estar explicando mais ou menos algumas coisas só do meu curso, onde eu explico no meu curso. Mas lá tem tudo, tintim por tintim, muito bem explicadinho, aula por aula, módulo por módulo, tá? Ninguém vai conseguir, vai tentar te enganar, porque você está adquirindo conhecimento. Então, passando dos anos, como eu falei, surgiu o azul puro e o cendré. O que é o cendré? Que é representado pelo número 9, o cendré. Dentro do cendré tem o pigmento azul, verde e violeta, para você tonalizar. Para você, quando você vai fazer uma coloração, você tem que somar a cor natural, a altura de tom do tom natural da cliente, mais a altura de tom da cor artificial. Você somando, você vai ver a cor que você vai passar na sua cliente. Por quê? A cor desejada não é a cor aplicada. Cada cliente tem um fundo de clareamento, um mais escuro, outro mais claro, né? Tem clientes que tem 50% branco, outro totalmente branco. E na cartela de cor ali é tudo no branco, tudo num cabelo sintético, né? No fio sintético, mostrando que tem a cor que tem dentro daquele tubo. Só que se você aplicar aquela cor num cabelo, um cabelo louro escuro, vai dar uma cor. Um cabelo castanho claro vai dar outra cor. Claro que você tem que pensar também no volume de oxidante, mas não só isso. Você tem que somar a cor do cabelo natural com a cor que é artificial que tem dentro do tubo, para você saber qual nuance que você vai pôr para agradar a sua cliente e resolver o problema dela, que é aquela cor que ela escolheu. Às vezes a cliente fala, eu quero essa cor, ela marca lá, eu vou comprar e vou passar em casa. Ela vai passar e não vai dar a mesma cor. Não vai dar aquela cor que ela escolheu. Você sabe que eu nem mostro cartela de cor para cliente. Eu mostro fotos. Ela fala, eu gosto dessa cor. Eu mostro fotos para cliente. Aí, pelo tom do cabelo dela, eu já sei mais ou menos a cor que eu vou passar. Porque não adianta cartela de cor. Você vai ter uma referência, claro. A cartela de cor dá uma referência. Mas olhando uma referência naquele tufinho de cabelo artificial, lá naquela coisa, não é a mesma coisa de você olhar numa foto. Olha essa cor aqui. Olha essa. Ah, mas essa aqui tá um pouco mais... Eu não gosto muito vermelho assim, eu gosto mais acobreado.
Você vai ver numa foto, uma referência de uma foto, entendeu? Então você tem que conhecer muito, saber a nomenclatura. Você tem que saber a teoria para você aplicar a coloração. Que nem às vezes a cliente chega no salão, ela fala, umas falam que o cabeleireiro falou. Ai, minha Nossa Senhora, eu falo, gente, a gente estuda tanto, vai atrás, é o nosso ganha-pão. Agora eu vou dar a receita de coloração para tudo. Eu tenho que fazer o diagnóstico daquele cabelo. Olha só o tempo que eu perco. Olha só a minha responsabilidade para entregar aquilo que a cliente pediu. Aí eu vou lá e falo para a cliente, eu passei tal cor, fiz isso. Gente, eu acho que isso aí é falta de ética também, fazer isso. Eu não faço isso. Você sabe que uma vez uma cliente chegou no salão, ela vendia roupa. Eu comprava a roupa dela também. E eu fiz lá minhas alquimias, personalizei lá uma cor no cabelo dela, que ela amou a cor. E ela queria porque queria a receita da coloração que eu passei no cabelo dela. Ai, que cor você passou? Eu passei um louro escuro. Não era nem louro escuro, era louro médio. Passei um louro médio. Ah, é? Não, mas não é a mesma cor. Isso aqui lá. Aí ela pegou, passou o louro médio na casa dela. Era louro médio, mas eu tinha feito minhas misturas lá. Porque na época não tinha mix, não tinha 7.44, 7.35, 7.13, ou então 7. Não tinha essas misturas, a gente que fazia. Para você ter um 7.31, misturava o 7.3 com o 7.1, ou às vezes eu misturava até 3 cores. Aí dava uma cor linda, maravilhosa, e a cliente queria saber, e ela vendia roupa. Aí eu falei para ela, olha, isso é meu ganha-pão. Eu tô aqui, eu faço coloração, eu corto o cabelo, isso é meu ganha-pão, falei para ela. Agora eu vou falar uma coisa para você, se você me der o endereço da fábrica onde você compra suas roupas, eu dou a receita da minha coloração. Pergunta se ela deu. Pergunta se ela deu o endereço da fábrica onde ela comprava a roupa para revender. Ah, ela fez então. Vender roupa é sua, é o seu ganha-pão. E colorir cabelo é o meu ganha-pão. Entendeu, pessoal? E então a gente estuda muito, a gente tem que estudar, gente, não adianta. Você assiste lá as coisas que ensinam lá, passa, não sei o que de coisa, passa no cabelo tal cor, não sei o que, marsala, e passa, não sei, umas cores bonitas. A marsala é uma cor muito bonita. A minha japonesinha que trabalha comigo é marsala, o cabelo dela. Aí você estuda tudo isso aí para saber como que funciona. Gente, e depois uma cliente chega no salão, você vai lá e dá a receita para ela da coloração. Tem muitos profissionais que fazem isso. Entendeu? Tanto é que chega no meu salão e fala a receita que o cabeleireiro passou para ela. Olha só, ele não foi mais no salão dele, veio aqui no meu salão, já com a receita. Apesar que eu nem preciso de receita. Eu olho, já bato o olho, mas eu já sei que cor que eu vou colocar naquele cabelo. Às vezes a gente fala, nossa, eu nem falei nada, você acertou a cor, fez tudo igualzinho. Eu estudei muito, quer dizer, dou até aula, como que eu não vou saber? Não é? Então, aí surgiu o cendré, que é maravilhoso, né? A gente usa o cendré aqui, você faz cores lindas, maravilhosas. E se você conhece a nomenclatura e depois você sabe fazer a leitura da coloração, a leitura da numeração da coloração, saber qual a porcentagem, qual a sequência da numeração, quanto tem de pigmento, lá o 35, 7.35, sabe qual a porcentagem de pigmento do 3, qual a porcentagem de pigmento do 5. A mistura daquelas duas cores dá aquela tal de nuance, aquela cor, aquele nome que tem lá no tubo, é a mistura daquelas duas cores. Daqueles duas nomenclaturas. Aí você fala, então é mistura disso e disso. E qual a porcentagem? Você sabendo a porcentagem, você pode fabricar também aquela coloração. Tanto é que na época, a pessoa comprava muito, eu só trabalhava com L'Oréal. Depois comecei a trabalhar com a Vela também, trabalhava com os dois. A minha sala de química era lotada de coloração.
Assim, porque não tinha tanta, que nem agora esmalte. Esmalte é a mesma coisa, né? Esmalte tinha poucas cores. Agora é cor que, nossa, e marca, nossa, surgiu que coloração é a mesma coisa. Milhares de marcas, como o esmalte também. Né? Porque a indústria tem que vender bastante, né? Esmalte. Então tem uns esmalte bonito que sai de linha, aí entra outra linha, outra cor, igual aquele que saiu de linha, mas a mesma cor. Só mudou o nome para poder você... Ai, mas surgiu uma cor de esmalte aí, linda, maravilhosa. E a mesma cor daquela de uma outra que saiu de linha. Fora que tem marcas e marcas e marcas de esmalte, como tem também de coloração. Então, se você escolhe uma coloração, uma marca, se aprofunde nela. Tem pergunta aí, Felipe? Tem pergunta? Sim, Sula. Então pode ir lá, pode fazer, pessoal, que eu tô aqui para responder. Fala. Hoje eu não posso demorar muito, viu, pessoal? Soledade, oi Soledade, ô Soledade, tá sempre nas minhas lives. É isso aí, Soledade. Você tá adquirindo bastante conhecimento, né, minha filha? Fala. Sinal que você tá gostando também, né? Se você tá aí na minha live, porque você tá gostando, né? Fala, Felipe. Seja bem-vinda sempre, Soledade. Ela falou... Fala. A Soledade perguntou assim, Sula, como sei dessas numerações dessas empresas? Como que você sabe das numerações? Então, é isso que eu tô falando. Você, quando começa a usar uma marca, primeira coisa, exija como chama? A tabela de cor. A tabela de cor daquela marca vai te nortear. Dá um norte para você. Naquela tabela de cor tá lá. Tem até o círculo cromático, né? Tem a estrela de Oswald e o círculo cromático. Olha só, gente. Antigamente não se falava em círculo cromático. Só se falava em estrela de Oswald. Estrela de Oswald, o que era? Uma estrela de 6 pontas que mostrava as cores primárias e as cores secundárias. Não existia círculo cromático. Por quê? Porque foi surgindo outras colorações com vários pigmentos dentro do tubo. Aí surgiu as cores terciárias. E as cores terciárias que tonaliza, que neutraliza, que leva para o marrom, né? Não é tonaliza, tonaliza é diferente. Tonaliza leva para o marrom e direciona um reflexo. Neutralizar só neutraliza, leva o cabelo para o marrom, né? Então, as cores terciárias, elas estão no círculo cromático, são 6 cores terciárias, né? E as cores terciárias neutralizam as cores terciárias. E as cores primárias não neutralizam as cores terciárias, ou vice-versa, tá? Então, olha só como muita coisa mudou, muita coisa avançou, né? Por quê? Porque, né, surgiram outras cores também de colorações, tá? Mais alguma pergunta? Você entendeu, Soledade? Que você tem que adquirir uma cartela de cor? Voltando aqui, então, o Paulo perguntou assim, Sula, como fazer para tirar o vermelho pro louro? Vermelho pro louro. Primeira coisa, se o cabelo tá muito vermelho, você tem que fazer uma limpeza de cor para tirar o máximo de vermelho desse cabelo e não vai ficar dourado. Ele vai ficar um vermelho bem clarinho. Depois você tem que aplicar o verde. O verde com o vermelho leva o cabelo pro marrom, tá? Dependendo da cor do cabelo, se o cabelo for grosso, ele vai ficar um marrom, não vai na primeira que você passa, não vai voltar direto. Ele ainda vai ficar com um pouquinho, que você olha na luz assim, ainda fica um pouquinho de um marrom meio vermelhinho, meio dourado. Um cabelo fino já fica a cor que você quer. Mas primeiro você tem que fazer uma limpeza de cor nesse cabelo vermelho, tirar o máximo de pigmento vermelho desse cabelo, para depois aplicar a cor com o verde, tá? Para você ir pro marrom. Ah, e outra coisa, se você limpa o vermelho e o cabelo fica laranja, um vermelho, olha só, você vai fazer uma limpeza de cor nesse cabelo. Você não vai descolorir, faz uma limpeza de cor só para tirar o excesso de vermelho. Aí, o cabelo ficou vermelho-laranja. A cor é terciária, vermelho-laranja. Você vai ter que usar
uma cor terciária para neutralizar essa cor terciária. Então, se é o vermelho laranja, você vai usar o azul verde para você neutralizar esse cabelo. Olha só. Se você aplicar só o verde, vai aparecer o laranja. Se você aplicar o azul, vai ficar aparecendo o vermelho. Então, uma cor terciária neutraliza uma cor terciária. Terciária são duas cores que tem. Vermelho, laranja, né? Azul, verde são cores, duas cores aí nessa cor terciária que está no círculo cromático. Ela aparece no círculo cromático. Porque uma estrela de 12 pontas não tem, né? Então até 6 pontas. Que é a estrela de Oswald. Oi, Felipe. Não, beleza. Aí a S. Oliveira, ela perguntou: a tabela só existe para cores profissionais, Sula? A tabela de cores? É. A tabela de cores, quando você chama o vendedor. Hã? Oi? Isso, ela quer saber se existe para profissionais essa tabela de cores. É só para profissionais, né? Você vai lá comprar com o vendedor, a primeira coisa que você quer? Primeiro eu quero a cartela de cores. Tá? Para você olhar ali, olhar, pesquisar, estudar, saber qual que é a nomenclatura que eles estão usando, se é a universal. Você sabendo a universal, você vai lá e sabe se a cartela de cores, se aquela empresa está usando a nomenclatura universal. Ou ela não usa, ela usa outra nomenclatura. Então você tem que se aprofundar naquela marca de cor para saber qual que é a numeração do verde, a numeração do vermelho, a numeração do violeta. Tá? Qual a outra pergunta? A Soledade fez mais uma pergunta aqui, Sula. Oi, pode falar. Ela perguntou assim: Sula, eu fiz mechas em um cabelo, tonalizei com 881, mas a cliente achou muito clara. Agora ela quer fazer mechas invertidas, mas agora estou pensando em como fazer. Mechas invertidas? Você aplicou 88, que marca que é da coloração? Isso. O 8 é o azul, o 1 é o cinza. Qual é? Qual que é? É o azul cinza? Estranho, essa cor 881. Por que você aplicou essa? Por que você aplicou essa coloração nessa cliente? Ficou claro demais? Você tem que fazer o quê? Você tem que saber. Você quer fazer mechas invertidas. Você tem que saber como que você vai pré-pigmentar essas mechas. Se você faz na touca, você aplica a pré-pigmentação de uma forma. Se você vai fazer no papel, você vai aplicar a pré-pigmentação de outra forma. Tem que fazer uma pré-pigmentação. Se você está no loiro claro e você quer voltar lá para o 6 ou então para o 5, o 5, qual que é o fundo de clareamento do 5? Não é vermelho laranja? Na pré-pigmentação tem que ter o vermelho laranja. Se é para o 6, é o laranja. Então tem que fazer a pré-pigmentação com o laranja. Porque é o fundo de clareamento do 6 que você quer escurecer. Tem que fazer uma pré-pigmentação. Porque se você aplicar em cima desse loiro muito claro, o castanho claro, vai ficar a cor de rato. Como chama? Se você vai aplicar o 6, não vai segurar também, vai ficar uma cor de rato desbotado, entendeu? Você tem que fazer a pré-pigmentação no cabelo para poder voltar a cor natural. Não pode aplicar já direto. Tem uma tabela que explica todo esse negócio. No meu curso eu explico fazer a pré-pigmentação. Quando você vai fazer com papel e quando você vai fazer com a touca. Fala, Felipe, mais alguma coisa que eu vou já me despedir, viu? Não, Sula, a princípio aqui tá tudo ok. Aí a Ruth deu, nossa, dicas maravilhosas. A Maria também falou, nossa, que legal. Aprendi muito na live de hoje. É isso aí. É isso, a Soledade também agradece. 881. Não sei se eu digitou errado, né? Mas eu acho que é 8.1, né? O cinza. Então, você quer voltar, aí a sua dúvida é voltar pro tom natural, né?
pôr natural, por exemplo, fazer mechas invertidas porque ficou muito claro. Aí você tem que fazer a pré-pigmentação. Devolver lá o vermelho, ou o vermelho laranja se for o castanho claro, ou então laranja se for louro escuro, ou se for o castanho médio, o fundo de clareamento é vermelho. Tá? Escreveu aqui, ó. É 8.81 mesmo. 8.81. Não sei que marca que você usa, qual a nomenclatura da sua marca, o 8 na sua marca de coloração, qual que é? É o azul mesmo? Ou é o marrom? Ou é... Porque tem indústria que está usando o 8 como marrom, tá? E na vela é o 6 de marrom e o 8 é o mix azul. Olha só a nomenclatura. Então deve ser o marrom cinza. Pode ser isso aí, né, Soledad? Por isso que eu tô falando que a nomenclatura é importante. Você fala, eu usei 8 anos, não sei o que, mas qual a nomenclatura da sua marca? Ela usa a nomenclatura universal ou não usa a nomenclatura universal? Você tem que saber fazer a leitura também. Você pega lá uma cor duplicada, tem até cor triplicada agora. Você tem que saber a porcentagem daquela coloração. Se ela tem mais vermelho, menos vermelho, tá? Até no mix você tem que saber. Que agora já tem também, antes era só mix azul, vermelho, amarelo, verde. Agora tem os acobreados dourados, os dourados acobreados, tem lá, no mix também tá tendo dois pigmentos dentro daquele tubo. Você tem que saber fazer essa leitura também, tá, pessoal? Importante. A teoria é importantíssima. Médico tem que ter a teoria, ficar anos fazendo teoria. Depois que aprendeu toda a teoria, que ele vai passar a faca lá no paciente. Ele não vai passar a faca no paciente sem saber nada da teoria, não ter estudado teoria. Tem muitos profissionais que não dão valor à teoria. Aí é enganado, as pessoas enganam, falam, tudo que fala acredita. Tem que ir atrás para se tornar um colorimetrista de mão cheia. Só, Felipe, tem mais alguma dúvida que eu vou terminar, Felipe? Não. Por aqui já encerramos, viu, Sua? Tá. Super beijo.